os últimos dias e os tempos que estão por vir, em que o Criador está restaurando não só a criatura, mas todas as coisas ao seu projeto original. Porque todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e todas as coisas convergirão nele. Aleluia. Em Jesus. Amém. Em Cristo, o nosso Senhor. Amém. O Senhor Jesus deixou 7 cartas, dentre tantas outras que Ele deixou para a sua noiva. E a última delas, a última das 7, endereçadas a cada uma das igrejas descritas no livro do Apocalipse. Igrejas estas situadas geograficamente na Turquia. 7 cartas essas endereçadas para as igrejas locais, porém com um contexto global. Com um contexto global para toda a noiva de Cristo. Aonde ele descrevia a característica de cada uma delas. Tanto os seus pontos negativos, quanto os seus pontos positivos. O que ele tinha contra aquelas igrejas e o que ele louvava aquelas igrejas também. E neste fim de tarde, o Espírito Santo falou comigo um pouquinho a respeito da igreja de Laodiceia, aonde ela recebe a última carta endereçada, os últimos versículos ali do capítulo 3, do fim do capítulo 3, endereçada à igreja de Laodiceia, que cada igreja também representam determinados tempos proféticos. Quem aqui já é mais antigo daqui da igreja já sabe que eu já preguei sobre os tempos proféticos da igreja, os 7 tempos. E a igreja de Laodiceia recebe uma palavra do Senhor, que está em Apocalipse capítulo 3, verso 14. E a igreja de Laodiceia, só para ficar registrado aqui, ela representa o último tempo da última noiva. O tempo da última noiva. Os dias finais da noiva na face da terra. Dias estes em que nós já estamos vivendo. Dias estes que nós já começamos a viver. Cada igreja representa um período profético. E a palavra do Senhor diz assim: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. A maior mentira de Satanás para este século. Eu me lembro que um primo meu me disse assim quando eu me converti. Foi um dos primeiros da minha casa a se converter. E ele me disse assim: olha, você pode até ir para a igreja, mas não vai ficar fanático. Eu me lembro disso. A maior estratégia de Satanás é fazer com que nós não conheçamos verdadeiramente ao Senhor. O que é fanatismo para o mundo, para aquele que não conhece a Cristo, é maturidade para aquele que conhece o Senhor a cada dia. Fanatismo é para aquele que não entende o Evangelho. Maturidade é para aquele que está compreendendo o que o Senhor está fazendo ao longo da sua vida e se permite ser transformado pelo poder da palavra do Senhor. Continuando na palavra: conheço as tuas obras, sei que não é frio nem quente, antes você fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças verdadeiramente, roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da sua nudez não seja mostrada, e colírio para que apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei eu em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor. A quem? Vencedor. A quem, igreja? Ao vencedor. Ao perdedor? Não. Ao morno? Não. Ao vencedor. Quem é que vence? Aquele que persevera até o fim. E aquele que ao longo da jornada se torna como Cristo. Amém. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche seus olhos, levante sua mão para cá e me abençoe, por favor. Senhor, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas, Senhor. Senhor, nós consagramos este ambiente ao Senhor mais uma vez. Pai, se foi feito algo aqui neste lugar que não te agrada, nós te pedimos perdão, Senhor, por isso. Todo demônio bate em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Porque neste lugar, somente o Senhor e os escolhidos a dedo pelo Senhor têm poder e autoridade a partir de agora, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro também que a vida de cada um de nós é uma terra mais do que fértil, onde a semente da sua palavra será plantada nesta tarde, neste fim de tarde, início de noite, e que venha a ser gerados frutos, para que o Senhor venha colher o fruto Senhor, da vida de cada um de nós, para a tua honra e a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu também repreendo o meu eu, as minhas palavras, eu repreendo tudo em mim, Senhor, para que prevaleça somente o teu Espírito Santo, falando comigo, falando conosco, Senhor, para que nós possamos ser um pouquinho mais parecidos a cada dia com o Senhor Jesus. Pai, é isso que nós te pedimos e oramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, glória a Deus, aleluias. A igreja de Laodiceia, ela era uma igreja que focava muito nos seus direitos. É uma igreja que focava em tudo que ela deveria receber da parte de Deus. Você já viu alguma igreja por aí que vive só para receber? Ou muitas vezes eu e você, quando nós não conhecemos a palavra, nós vamos à igreja para receber algo da parte de Deus. Exatamente assim era a igreja de Laodiceia. Uma igreja imatura que queria somente saber dos seus direitos, somente saber do que ela poderia receber em troca, entre aspas, de servir ao Senhor. E exatamente essa igreja descrita há quase 2000 anos atrás, pelo nosso amado irmão João, que ela se assemelha à igreja dos últimos dias. Uma igreja rica, uma igreja que reivindica os seus direitos, porém uma igreja também que a palavra do Senhor diz que ela é pobre, cega e nu. E ela recebe um conselho do Senhor, que ela venha comprar verdadeiramente riqueza do Senhor. É uma igreja onde o homem é o centro de todas as coisas. É uma igreja onde o indivíduo é colocado no centro. E muitas vezes ele é adorado. Muitas vezes inconscientemente. Adorando a nossa própria alma,
adorando o nosso próprio prazer, adorando a nossa própria dor, adorando a nossa própria orfandade, adorando tantas coisas que muitas vezes nos levam para longe de Cristo e para perto do homem. E para perto do homem. E o Senhor Jesus disse também que ela era uma igreja morna. E Ele diz ainda mais: antes você fosse fria, que a fria vai para o inferno, ou fosse quente, que fosse para os céus. Mas por causa de ser uma igreja morna, o Senhor estava a ponto de vomitá-la pela sua boca. Essa é a igreja dos últimos dias. Mas eu tenho uma notícia boa para mim e para você, que o Criador está revelando algo na sua palavra, em que a igreja tem se voltado realmente para o Criador. Aleluia! Todas as coisas têm sido restauradas. Sim, Jesus. Não só no altar, como no átrio, como em toda a casa de Deus. Amém. Aonde o Senhor tem restaurado literalmente a sua noiva. Primeiramente trazendo entendimento, dando sabedoria e trazendo maturidade, para que continuemos crescendo como Cristo. Designou para que eu e você assim o fizéssemos. Assim o fizéssemos. Qualquer lugar onde o homem é o centro, este lugar se torna um lugar idolátrico. Não sei nem se existe essa palavra. Se torna um lugar onde o homem é adorado. E refletindo nessa palavra, nessa tarde, o Espírito Santo me levou a uma outra palavra, que está descrita em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 9. Aonde um homem, ele resolveu sair de cena. Aonde um homem, por mais doutor na lei que ele fosse, fariseu, romano de nascença, judeu de sangue, tendo todo o direito de ser a lei, ele resolveu deixar o seu próprio ego, o seu próprio eu para trás, para prosseguir e conquistar a coroa para Cristo. E mesmo em meio à prisão, mesmo em meio preso, ele vivia como se estivesse livre. Porque ele entendeu verdadeiramente o que era viver não só na carne, nem muito menos na alma, mas o que era viver realmente no Espírito. Ou você acha que Paulo fazia e fez o que ele fez porque ele vivia na alma ou na carne? Não, porque ele entendeu verdadeiramente o que era viver pelo Espírito. E quando nós entendemos o que é viver pelo Espírito, toda a vida passa a ter um outro sentido. Aleluia. O que leva um homem a estar preso num lugar totalmente escuro, úmido, um lugar terrível, aonde os piores prisioneiros de crimes, cometendo crimes, eram presos, aonde ele estava sendo preso por amor a Cristo em Roma. Ele escreve algumas cartas, inspirado pelo Espírito Santo, mesmo preso, acorrentado, estando numa condição onde a sua carne, a sua alma estavam presos aos olhos naturais, mas aos olhos do Espírito ele estava mais livre do que nunca. Quantos de nós que livres estamos ao natural, estamos acorrentados no Espírito muitas vezes, porque não damos liberdade para o Espírito Santo governar a nossa vida, porque a nossa alma fala muito mais alto. Porque a nossa alma fala muito mais alto e o nosso ego fala muito mais alto ainda.
estou acorrentado, se eu estou preso, eu não vou fazer mais a tua obra. Ah, Senhor, se eu estou sendo perseguido, eu não vou fazer mais a sua obra. Foi isso que Paulo fez. Imagine se eu e você precisássemos receber uma carta de um homem nessa condição. Imagine se daqui 2000 anos quase, alguém precisasse receber uma carta escrita pela sua vida, nessa condição que ele estava. Será que essa pessoa receberia essa carta da sua vida? Sendo você e eu presos, sendo eu e você perseguidos por amor ao Evangelho de Cristo? Somente um homem governado pelo seu Espírito, aonde o seu Espírito está totalmente interligado com o Espírito Santo de Deus, tem capacidade e liberdade no Espírito para fazer isso. Aleluia. Ah, igreja, se nós soubéssemos o que é viver pelo Espírito, quem sabe daqui para frente a igreja tenha maturidade suficiente para que o Senhor libere isso para nós. Quem sabe? Eu estou entendendo que nós estamos entrando num outro nível de maturidade. Por isso que o Espírito permitiu essa palavra neste fim de tarde, início de noite. Preste atenção. Tem lugares que nós vamos e o Senhor torna aquele ambiente totalmente profético, onde palavras são liberadas naquele lugar, dependendo de com quem nós estamos. Tem lugares que nós vamos, não são liberadas palavras nenhumas, porque a condição daquele lugar condiz com o que nós estamos vivendo e o que o Senhor deseja liberar para nós. Então, quando você estiver não posso falar, vamos voltar para a palavra. Colossenses capítulo 1, verso 9. Foi por esta razão também que nós, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Uau! Qual era a mensagem que o apóstolo Paulo estava enviando para a igreja de Colossos, em Colossenses? E qual é a mensagem que o Espírito Santo está falando e revelando ao nosso coração nessa tarde? Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna no Senhor, agradando-lhe em tudo. Você quer receber alimento sólido da parte do Senhor? Agrade a Ele em tudo. Aleluia. Quer receber alimentos com substância da parte do Senhor? Nós temos alimento sólido para liberar. Nós temos. Só que Ele só libera mediante o seu nível. Uau! Não é sobre nós, nem sobre você, é sobre Ele. Aleluia. Se as suas águas estiverem aqui nos seus tornozelos, Ele vai te liberar água de acordo com o seu tornozelo. Se as águas do Senhor estiverem no teu joelho, vai vir água pelo seu joelho. Se a água estiver nos lombos, vai vir água nos lombos. Mas se você estiver disposto a estar mergulhados em águas profundas, o Senhor te revelará coisas ainda mais profundas em nome de Jesus. Assim oramos para que possais viver de maneira digna no Senhor. De que maneira, igreja? Digna. É de qualquer jeito? Não.
agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Ah, os frutos. Ah, os frutos. Que eu amo falar frutos, mas é o fruto do Espírito. Mas eu amo falar frutos, porque eu não posso só dar um fruto para o meu Deus, eu posso tentar tudo para Ele, porque todas as coisas são para Ele. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A igreja dos últimos dias, ela está voltando ao estado original. A igreja dos últimos dias, ela voltará ao estado original. Fortalecidos com todo vigor. Às vezes nós damos uma tarefa para uma pessoa. Se você der uma tarefa para mim, que já tenho 45 anos, às vezes eu vou demorar um pouquinho mais para fazer, mas eu vou fazer bem feito. Se você der uma tarefa para um jovem, pode ter certeza que ele vai fazer muito mais rápido, porque o seu vigor é muito maior, muito mais poderoso que o meu de 45 anos. Mas é esse vigor no Senhor que nós precisamos estar fortalecidos, segundo o poder da sua glória, para que com esses tempos eu recebi um áudio. E esse áudio, a minha esposa ouviu de longe esse áudio. Ela falou: amor, quem que é esse irmão tão triste pela voz dele? Quem que é esse irmão tão triste pela voz dele? Eu falei: amor, ele não está triste não, a voz dele que é assim. Se eu e você temos o Espírito Santo de Deus, como que um homem preso na prisão escreve uma carta, aliás, não uma só, várias cartas, com esse teor de maturidade no Espírito? Pergunte para o irmão que está ao teu lado: você está passando luta? Você está passando luta? Você está passando luta? A noiva madura, mesmo passando luta, mesmo na dificuldade, mesmo na maior adversidade, ela estava lá na prisão, acorrentada, amarrada dos pés às mãos, na parede, num lugar escuro, frio e úmido, mas escrevendo a mais excelente das cartas. Escrevendo a mais excelente das cartas. Obrigado, Jesus. Para que essa carta alcançasse a minha e a sua vida neste dia. Glória a Deus. Para que alcançasse a nossa vida neste dia. Aleluia. A sua luta, a minha luta, produzirão frutos. Glória. Produzirão frutos no Espírito. Porém, se você enxergar a sua luta pelos olhos da sua carne, com a sua visão carnal, não vai passar de uma luta. Mas se você enxergá-la pelo Espírito Santo de Deus, ela é uma oportunidade do Senhor na sua vida. Ela é uma oportunidade do Senhor na sua vida. Onde Ele está indo a mais pura noiva. A mais pura noiva na sua vida e na minha, na nossa vida. Na nossa vida. Glória a Jesus.
Portanto, diga para o irmão que está do seu lado: sorria, se alegre, sorria, se alegre. Sabe como que Abraão cumpriu o chamado dele? Chamado pai na fé. Sabe como que ele cumpriu a vida dele, a jornada toda dele? Em meio ao deserto, tendo tudo, deixou tudo para trás para percorrer e ganhar um prêmio ainda maior no Senhor. Ele cumpriu toda a sua jornada dando glórias a Deus. Aleluia. Tá difícil? Dá glória a Deus. É como nos tempos da... Alguém aqui sabe a história do chá da Inglaterra? Uma das histórias? Na Segunda Guerra, a rainha aconselhava os ingleses: tá com fome? Toma um chazinho que passa. Tá com fome? Toma um chá que passa. Uma das histórias dos chás da Inglaterra. Tá com fome? Toma um chá que passa. Tá doendo? Dá glória a Deus que passa. Amém. É o chá espiritual meu e seu, dá glória a Deus que passa. Aprenda a viver não pelos olhos naturais, mas pelos olhos do Espírito Santo de Deus. E aprenda a ser governado por Ele. A igreja de Laodiceia, ela era uma igreja imatura. Porém ela se achava madura, porque ela achava que tendo a riqueza, tendo tudo, é suficiente. Não é assim que nós vemos muitas igrejas nos dias de hoje? Se o financeiro vai bem, tudo vai bem. Assim nós determinamos o nível da nossa família. Se o nosso financeiro vai bem, tudo vai bem. Mas eu tenho uma notícia para você. Enquanto não mudar o seu coração, enquanto não mudar a sua vida, de acordo com a palavra do Senhor, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, você permanecerá nessa rota de Deus, rodando em círculos no deserto. Para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência. Diga assim comigo: paciência. Diga para o irmão que está do seu lado: você é tão paciente. Profetiza aí na vida dele: você é tão paciente. Você é tão perseverante. Que alegria, que beleza, que bênção ver a alegria, a paciência e a perseverança do Senhor na sua vida. Agora, avisa ele aí: se você ainda não é, preciso ser. Se você não é, preciso ser. Pensa numa pessoa que queria as coisas muito rápidas. Essa pessoa era eu. Eu tenho aprendido a ter paciência no Senhor. Não é, amor? Pensa num homem sonhador que queria as coisas para ontem, né, amor? Eu tenho aprendido a esperar no Senhor com paciência. Dando o quê? Graças ao Pai. Obrigado, Senhor, pela dificuldade, Senhor. Meu Deus. Obrigado, Senhor, pela escassez. Obrigado, Senhor, por tudo. Sabe o porquê essa geração inglesa se desviou? Porque Deus deu tudo para eles depois do avivamento. Uau. Quando o homem tem tudo, ele se esquece do Senhor. A igreja está prestes a entrar num tempo em que o Senhor derramará riquezas. Mas nós precisamos cuidar. Quem receber essa riqueza, não serão todos, é quem tem maturidade. Ser fiel no pouco, que no muito Ele vai acrescentar na tua vida. Se não, esquece. Aonde, não só no pouco, o Senhor está provando cada um de nós, muitos de nós, mas no muito, seremos ainda mais provados. Que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Eu e você fomos capacitados
Mas Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Você pode. Você consegue, você é capaz, porque o Senhor nos capacita a cada dia. A palavra dele que está dizendo, e para mim a palavra dele é enough, é suficiente. Não precisamos de mais nada. Amém. Eu sempre digo para minha esposa, nós só precisamos de uma palavra do Senhor, nada além disso. O resto vai ser criado por consequentemente dessa palavra, por consequência dessa palavra. Eu e você fomos capacitados para participar da herança de quem? De quem, igreja? Na onde? Na luz. Diga para o irmão que está falando, que santo que você é. Que santa que você é. Diga assim, ou pelo menos você foi chamado para ser. Se você não tem se santificado a cada dia, preste atenção. Se você não tem se santificado a cada dia, você está correndo risco de ser achado como morno. De ser achado como morno. E o que acontecerá com o morno? Será vomitado pela boca do Senhor. Será vomitado pela boca do Senhor. Esses dias uma pessoa morreu lá na nossa cidade, uma das cidades que nós morávamos. E eu vi que uma pessoa escreveu lá, nós vamos encontrar com ele no céu. Você falando da pessoa que morreu. E eu fiquei pensando, como que essa pessoa sabe disso, sendo que ela nem conhece a palavra? Nós falamos muitas vezes do que não conhecemos. Nós falamos muitas vezes que nós ouvimos alguém falar. E essa pessoa nem sabemos se está falando a verdade ou não, se está falando de acordo com a palavra do Senhor ou não. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Tem uma notícia boa para você também. Ele nos tirou do domínio das trevas. Ou seja, as trevas não têm poder mais na nossa vida. Glória a Deus! Porque o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Ou seja, para de colocar todas as culpas no diabo. E comece a assumir as nossas próprias culpas. O diabo muitas vezes está falando assim, não, dessa vez não fui eu que fiz isso para você não. É você mesmo. É você mesmo, filho, que provocou tudo isso. Eu fico imaginando ele assim, não fui eu não. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou, para o reino do seu Filho amado. Que transporte celestial é esse que Ele fez comigo e contigo? Nos tirando das trevas e nos colocando no reino do Senhor. Num reino que antes era trevas e agora é maravilhosamente luz. Volta um minutinho. Para o reino de quem nós fomos transportados? Seu Filho amado. Do seu Filho amado. Aleluia. De quem é o reino, igreja? Seu Filho amado. Do Filho amado. E quem é o Filho amado? Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. O Filho amado é Jesus. O reino é dele. Todas as coisas foram feitas por meio da sua glória. Todas as coisas foram feitas por Ele, glória. Para Ele e para que Ele glória receba a honra e a glória em todas as coisas. Glória! Glória a Deus!
fomos transportados para o reino do Filho amado, por que mesmo estando no reino do Filho amado, nós nos portamos como se estivéssemos vivendo em trevas? É porque a nossa mentalidade ainda não mudou. Qual era a mentalidade dos filhos de Israel quando foram tirados do Egito? Era uma mentalidade de escravo. Era uma mentalidade de escravo. E a mentalidade de escravo levou eles para onde? A peregrinar 40 anos no deserto. Por causa da sua mentalidade de escravo. Eles já estavam servindo ao Senhor. Eles já estavam vendo a presença de Deus. Porém viviam como se estivessem ainda nas trevas. Ainda no Egito. Lembrando do Egito. As comidas do Egito. No Egito nós tínhamos comida. No Egito nós tínhamos fartura. No Egito nós tínhamos tudo. Agora que eu sirvo a Deus no deserto, aonde estão todas as coisas? A igreja de Laodiceia, a igreja destes últimos tempos, é a igreja mais mal agradecida das 7. É a igreja mais mal agradecida das 7. Porque Deus a deu tudo. Por causa da igreja do 6º período profético, que foi a igreja do período de 1700 a 1900, aonde aconteceram os maiores avivamentos na face da terra depois de Cristo e do Espírito Santo em Pentecostes. A igreja vive hoje colhendo ainda frutos da igreja anterior. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 7, a igreja de Filadélfia. Pode voltar para o Colossenses, não precisa abrir não. Depois você estuda, depois você lê na sua casa. Nós colhemos frutos de todos os avivamentos que aconteceram de 1700 a 1900. Colhidos pela igreja que era a igreja do amor. A igreja que o Senhor Jesus não tinha nada contra ela. Mas era uma igreja que entendeu que Cristo era o centro de todas as coisas. Diga para o irmão do seu lado: Cristo é o centro de todas as coisas. Volta um minutinho, pai. Nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, quem é perdoado, igreja? Nós. E por que nós somos perdoados? Por causa do sacrifício de Cristo. E por que nós somos perdoados? Porque nós nos arrependemos, porque nós pedimos perdão. Quando nós aprendemos a pedir perdão simplesmente, nós estamos nos humilhando ao Senhor. E nos humilhando ao Senhor, nós estamos quebrando primeiramente a nossa soberba, o nosso ego. Ao soberbo, o Senhor resiste. Você conhece alguma pessoa soberba? Pode ter certeza que o Senhor não está na vida dele, não está na vida dela, porque o Senhor resiste ao soberbo. É a palavra que diz. Você procura lá onde está depois. Mas aquele que se humilha, o Senhor concede graça. Qual é a atitude que eu e você precisamos ter? Arrependimento. Sabe por que o pai não foi atrás do filho pródigo?
é porque o filho pródigo ele precisava ter o seu orgulho quebrado. Mas pastor, você tem que ir atrás da ovelha perdida, pastor. Ovelha perdida são todos aqueles que não conhecem ao Senhor. Aquele que sai da presença do Senhor, ele deixa de ser ovelha perdida, porque ele não é ovelha perdida, porque ele já foi achado por Cristo. E ele passa a ser filho pródigo. Se você conhece alguém que saiu da igreja, saiu da presença do Senhor, ele ou ela, eles passam a ser filhos pródigos. E o filho pródigo, o pai não vai atrás, porque o orgulho precisa ser quebrado na vida dele e na vida dela primeiramente. E ao orgulhoso o Senhor se detém, mas ao que se humilha, vem cá meu filho, vem cá que o pai está te esperando na porta, vem cá que o pai está te esperando de braços abertos na porta. A igreja dos últimos dias, ela mal acostumou crentes. Sim? Vem cá, filhinho, que eu vou passar a mãozinha na tua cabeça, vou passar a mãozinha no teu pecado. Vem cá que eu vou passar a mãozinha em você para que você fique na minha igreja, que não é minha, que é do Senhor. É exatamente isso que a igreja dos últimos dias faz, para que a igreja se mantenha cheia de gente vazias, aonde o Espírito já não mais está naquele lugar. Receba aí o perdão, você que se arrependeu pelos seus pecados, e viva como um perdoado. Viva como um perdoado e não como um condenado. Sabe quem te condena? É Satanás, porque um dos papéis dele é te condenar. Mas Cristo nos conduz à liberdade nele. Cristo nos conduz à redenção nele. Cristo nos conduz para uma vida e vida em abundância. Agora pare de viver dentro do pecado como se você não estivesse perdoado. Receba o perdão pelos seus pecados e viva neste lugar de liberdade no Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Uau! Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Você já imaginou que a palavra declarar que Ele é a imagem do Deus que é invisível? Você tem noção do que é isso? Cristo é a imagem do seu Pai. E um dos maiores textos na palavra descrito, não precisa pôr não, João capítulo 17, onde o Senhor Jesus ali expressa algo tremendo. Ele diz assim: Pai, ensina-os a serem um, assim como eu sou um contigo. Igreja do Senhor, quando nós entendermos o significado do que é sermos um em Cristo, é por isso que um dos maiores papéis de Satanás na igreja dos últimos dias é fazer com que o homem atraia o seu olhar simplesmente somente para ele. É a igreja do individualismo. Mas a igreja que está voltando à forma original estabelecida pelo Criador, ela deixa de olhar somente para o seu ego, ela deixa de olhar somente para o indivíduo, e ela passa a olhar para o corpo inteiro. Ela passa a olhar para o corpo inteiro como um todo. Como um todo. Não é só mais a Dinha, não é só mais a Jaque, não é mais a Mili. São a igreja. É a igreja do Senhor. Aleluia.
Nós somos a igreja de Cristo. Glória a Deus. O primogênito sobre toda a criação. O primogênito sobre toda a criação. Quando nessa viagem que nós temos agora, presenteado por alguns irmãos, eu olhava determinadas praias, determinadas montanhas, e eu falava, eu com Deus, minha esposa nem sabe disso, e eu falava, uau, Senhor, aqui o Senhor caprichou. Eu falava para ele no meu espírito, eu falava, uau, Senhor, aqui o Senhor caprichou. E eu fico imaginando o Cristo fazendo aquelas praias, coisas mais lindas, fazendo o mar, fazendo as montanhas. Fico imaginando ele formando tudo ao som da sua voz. E eu falei para ele, Senhor, aqui o Senhor caprichou. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Em quem foram criadas todas as coisas? Foi no homem? Foi no homem, igreja? Não. Adore ele um minuto aí. Chame a atenção dele para a sua vida. Chame a atenção do Espírito Santo através da sua adoração. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Sim, Jesus. Agora imaginem só, aquele homem preso, escrevendo essas palavras para mim e para você. Aquele homem acorrentado, escrevendo isso para mim e para você. Imagine só quando eu e você vivermos somente no Espírito, governados pelo Espírito. Nos ajuda, Senhor. Eu vou te confessar um dos meus temores agora. É que quando você chegar diante de Cristo, Ele mostra um filme diante de você. E Ele te mostra tantas oportunidades, tantas palavras que foram reveladas a nós. E nós não tomamos posse dessas palavras. Nós não entramos dentro dessa palavra. Você só toma posse entrando dentro da palavra. Mas como que eu entro dentro da palavra, pastor? Começando a viver essa palavra. Aí você estará dentro dessa palavra. Eu não vou dizer nos últimos 4 anos, mas eu vou encurtar o tempo. Eu vou dizer somente nesse ano de 2024, de janeiro para cá. Se nós colocássemos um boneco aqui, e esse boneco começasse, imagine, sem função nenhuma, sem movimento nenhum, e ele começasse a viver e a praticar todas as palavras que foram liberadas neste culto, qual é o nível de maturidade deste boneco que ele teria? Somente até hoje, somente no ano 2024. Eu conheço palavras e palavras, igreja. Mas eu estou para te falar que palavras maduras que saíram deste púlpito até hoje
elas têm capacidade para nos fazer homens e mulheres muito maduros no Senhor. A nossa vida estaria completamente diferente. Aí você poderia falar assim: mas pastor, minha vida já está boa, já estou contente com isso. A igreja de Laodiceia também estava, e ela foi considerada como morna. Como morna. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Certa vez o apóstolo Paulo disse assim: mas falando de coisas naturais vocês não entendem, imagina se eu falar das coisas espirituais. Imaginem só se o Senhor começasse a revelar ainda coisas ainda maiores para nós. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele, para Ele. Todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo, para que Ele receba a honra e a glória em todas as coisas. E você ainda acha certo, com o entendimento que eu e você temos, com o nível de maturidade que nós temos sido levados em Cristo, coisa ainda que é pouco ainda perto do que Ele fará na vida de muitos, você ainda tem capacidade de cantar músicas do mundo ainda, dos seus lábios? Sendo que essas músicas vão adorar ao homem. Você ainda tem coragem disso? Sendo que Satanás recebia adoração para ele, era isso que ele queria, receber adoração para ele, por isso ele foi expulso dos céus. Jovens do Senhor Jesus, o Senhor está edificando a vida de vocês para Ele. Olha o que Deus fez na conferência, porque Ele foi adorado naquele lugar. Quando o apóstolo Gustavo assumiu a palavra, falou: eu não sinto o cheiro de carne aqui neste lugar, eu sinto o cheiro do Espírito. O homem espiritual, ele sabe discernir o que é espiritual, e o homem carnal, ele não sabe discernir o que é espiritual, porque ele não tem maturidade para isso. Ele não tem maturidade para isso. Come on, Jesus. Mas é só uma musiquinha. Só porque é uma musiquinha o diabo foi expulso dos céus. Você quer correr o risco? Você quer pagar o preço? Eu não quero, não. Eu não quero. Eu não quero correr o risco, não. Se você quiser, olha, a porta da rua é serventia da casa. A escolha é sua. Eu não quero correr esse risco, não. Eu não quero correr esse risco. Eu não correrei esse risco. Ele existe antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Antes de todas as coisas, Cristo já existia. Ele já é. E nele tudo existe, tudo subsiste nele. Yes, Jesus. Você já imaginou como a terra é sustentada? Como ela flutua no ar? Quão poderoso é o nosso Deus para fazer isso? Trilhões e quilhões, não sei nem imaginar quantos quilos tem a terra para ser sustentada no ar. E você tem o poder para sustentar alguma coisa aí no ar? Você tem algum poder para sustentar alguma coisa aí no ar? Ele também é a cabeça do que, igreja? Quem é o corpo? Quem é o cabeça do corpo? Jesus. O corpo se move de acordo com a? Que é quem? Jesus. Aleluia. Só aí a gente já poderia ficar um mês falando a palavra, só nisso. O grande problema é que a igreja,
ela acha que ela tem vida própria, mas ela não tem vida própria. Come on, Jesus. Porque se ela não estiver ligada no cabeça, ela vai ter a vida do homem, ela vai ter a vida de Satanás, mas menos a vida do cabeça, que é Cristo. Aleluia. Quando nós servimos a Cristo como igreja, Cristo governa sobre todo o corpo. Cristo governa sobre todo o corpo. Amém. Sobre todo o corpo. Nós cremos, Senhor. É o princípio, o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Eu amo ser o segundo, porque o primeiro lugar já tem dono. Aleluia. Porque o primeiro lugar já tem dono. É dele. É somente dele. O primeiro lugar é reservado somente para ele. E nós, como igreja, precisamos estar contentes de sermos o segundo, terceiro, quarto, quinto, depois do primeiro, que é Cristo. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude da vida habita em Cristo. Aleluia. Se Cristo é o nosso cabeça, igreja, teremos falta de algo? A nossa carne pode pensar que falta algo. A nossa alma pode suspeitar que falta alguma coisa também. Mas no nosso espírito, se somos governados por Ele, ligados ao Espírito Santo de Deus, nós sabemos que temos tudo. Porque todas as coisas podemos em Cristo Jesus, que nos fortalece. Mas como, pastor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Como que a minha vida está assim, pastor? É porque você não entendeu ainda que não é sobre o que você vê. Você não entendeu ainda que não é sobre o que a sua carne, a sua alma suspeita. É sobre o que o seu espírito recebe de revelação através do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele estava na prisão, acorrentado, preso, e escrevendo essas palavras aqui que são excelentes demais aos meus olhos, ao meu entendimento, e ao entendimento de qualquer homem que saiba simplesmente ler. E havendo feito a paz pelo meio do sangue da cruz. Uau! A cruz, ela é um escândalo para aqueles que não conhecem o propósito da cruz. Por isso que quando o nosso eu está morrendo, ele é um escândalo. O morrer do nosso eu é um escândalo para a nossa alma. Mas é vida no Espírito. Porque o Espírito sabe que assim que a minha e a sua carne morrerem, nós seremos governados pelo Espírito. Meu Deus, que palavra é essa, Senhor? Nós seremos governados pelo Espírito. É por isso que a minha e a sua carne, eu me incluo nisso sempre, a nossa carne se estribucha. E muitas vezes através de palavras, maltratando os nossos irmãos, não sendo gratos, não sendo alegres, não sendo tantas coisas. Isso é o estribuchar da nossa carne, da nossa imaturidade muitas vezes. Mas o nosso espírito está ali, ligado com o Espírito Santo de Deus, e ele fica ali intercedendo junto ao Pai com gemidos inexprimíveis.
dizendo assim: morre, filho, de uma vez, morre, filha, de uma vez, porque assim que a sua carne morrer, o Espírito começará a governar sobre a sua vida, e a sua vida jamais será a mesma. Por isso que o diabo tem lutado tanto, por isso que o teu eu tem lutado tanto para não morrer, porque ao morrer do seu eu, o Espírito começará a governar na sua vida como jamais governou. E a sua vida jamais será a mesma. Jamais será a mesma. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Aleluia. A vós também, para finalizarmos, a vós também, que no passado éreis estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das suas vossas obras más. Ah, meu Deus, que versículo é esse? A vós que no passado éreis estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras más. Ou seja, se eu ainda tenho obras que não condizem com a palavra, elas podem ser boas. Quem já ouviu aqui falar que de boa intenção até o inferno está cheio? Você vai ver milionários, bilionários que doaram fortunas, 95% de toda a sua fortuna para a caridade. E você vai ver, aliás, você não vai ver, você vai para o céu. Muitos deles estarão, nós temos que corrigir a nossa palavra. Muitos deles estarão no inferno, porque achavam que a salvação era pelas obras. A salvação é somente por Cristo. Porém, depois de conhecer a Cristo, as nossas obras se importam sim. Sim. O que nós fazemos importa e muito. Porque todas as coisas nós fazemos para o louvor do Senhor. E nós estamos edificando a nossa vida na Jerusalém Celestial, mas não é assunto para hoje. A vós também no passado eres estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras más. Essa semana passada eu falava com um irmão do Paquistão, o irmão Tahir, por mensagem, há 2 semanas atrás, e num dos entendimentos que ele falou, eles se alegravam, e ele falou para os irmãos que eles estavam incluídos como gentios, que o amor do Senhor alcançou os gentios também. E eu e você somos gentios também. Aquela palavra me moeu por dentro. O amor do Senhor alcançou a todos nós. Diga para o irmão que está ao seu lado: o amor do Senhor te alcançou. Você era gentil, mas agora você é povo de Deus. Agora Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar. Como, igreja? Mornos? Frios? Não, quentes, santos. Por isso que as nossas obras importam, sim, porque depois de conhecer a Cristo, nós vamos nos santificando a cada dia. Aleluia. A cada dia nós vamos nos santificando ainda mais. A fim de vos apresentar santos, culpáveis, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Aleluia. E há quem diga que nós estamos vivendo só pela graça. Nós vivemos no tempo da graça, mas a graça não foi barata não, ela foi muito cara, muito cara.
muito cara. E a minha e a sua salvação será muito cara. Porque nós precisamos nos santificar a cada dia para o Senhor, nos tornando santos, irrepreensíveis, inculpáveis. E isso é uma tarefa extremamente árdua, que nós precisamos deixar de vivermos pela carne, deixar de vivermos pela alma, deixarmos de sermos homens e mulheres almáticos e sermos homens e mulheres espirituais. Nos ajuda, Jesus. Porque a nossa carne, ela não tem entendimento, muito menos a nossa alma. Elas não têm entendimento. A nossa alma não tem entendimento do que é santidade. Ela não tem. A não ser que você já chegou num nível tal que o Espírito te governe o tempo todo. Aí sim ela vai ter noção. Porque governada pelo Espírito, aí sim ela vai ter noção do que é se santificar a cada dia. É por isso que nós precisamos orar. É por isso que nós precisamos jejuar. É por isso que nós precisamos estar lendo a palavra, vivendo a palavra, para que nos santifiquem, para que alimentemos o nosso espírito e matemos a nossa carne a cada dia, a fim de vos apresentarmos santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de quem? Diga para o irmão que está falando, você vai se apresentar diante de Cristo. E você será encontrado naquele dia como santo, inculpável e irrepreensível diante do Senhor. Se é que permaneceis na fé. Olha só, ele continua ainda falando. Se é que permaneceis na fé. Não é para qualquer um, não. Tem que ser valente. Meu Deus. Diga para o irmão Salvador, você é valente. É por isso que nós temos que ter todo o vigor de um jovem. Mas o apóstolo Paulo também diz que ele via o seu corpo desfalecendo, mas o seu espírito estava mais vivo do que nunca. Aleluia. O seu espírito estava mais vivo do que nunca. Sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro aonde? Nos meus sofrimentos por vós. E você não pode passar uma lutinha por ninguém? Você não pode levar um desaforo para casa? Você não pode levar um desaforo para casa? Que carne é essa que nós temos? Não podemos levar um desaforo para casa, porque muitos de nossos pais nos ensinaram a não levar desaforo para casa. Jovens, chega de briga no colégio. Seja santo, seja irrepreensível, seja puro. Seja puro. Glória. E que resta, agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a... Ele estava se alegrando pelo sofrimento que ele estava passando por amor a quem? A igreja de Cristo. Ah, se nós entendêssemos o que é isso, igreja, o sentido da nossa vida seria totalmente, completamente outro e diferente do que jamais foi. Diferente do que jamais foi. Da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. O Senhor te elegeu para que a palavra dele fosse
tornada plenamente conhecida através da sua vida. Um mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Mistério esse que está sendo revelado ao longo dos anos que nós estamos conhecendo o Senhor para a nossa vida. Mistério esse que bilhões de pessoas no mundo ainda não conhecem, mas eu e você já temos a revelação deste mistério em Cristo. Nós já temos a revelação deste mistério manifestado a quem? Aos seus santos. Este mistério não é para qualquer um. Esse mistério está acessível a todos. Porém, só aqueles que estiverem inseridos no corpo, ligados através do Espírito, sendo governados pelo Espírito, entenderão o mistério que o apóstolo Paulo escreveu nessa carta. Manifesto aos seus santos. Quantas vezes você já leu o mesmo versículo e muitas vezes você tem um entendimento diferente, muito mais poderoso daquele que você leu há um ano atrás? É por isso que o Espírito nos disse esse fim de ano agora, de agora até 31 de dezembro, nós leremos Mateus, Marcos, Lucas e João o tempo todo. Mateus, Marcos, Lucas, João, terminou João, volta Mateus, começa a ler de novo, porque o Espírito Santo te revelará o insondável na palavra do Senhor a partir de agora. A quem Deus o saber conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. As riquezas da glória deste mistério foram reveladas para mim e para ti. A saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Ah, quando o cabeça estiver governando todo o corpo e igreja do Senhor Jesus, a riqueza da sua glória será manifesta nele, por ele e através dele, para mim e para você. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem imperfeito. Diga para o irmão do seu celular, pergunta para ele por que você não tem se aperfeiçoado em Cristo ainda? O que te falta? O que te falta? Apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, para isso eu e você trabalhamos, lutando de acordo com toda a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. O que é eficácia, igreja? O que é eficácia? Quando você toma um remédio e o remédio cumpre o seu efeito, o remédio foi eficaz para curar a sua vida. Assim, tudo que eu e você fizermos em Cristo precisa ser eficaz para cumprir o propósito de Deus. Mas agora, se o remédio não for bem feito, se o remédio não estiver edificado no cabeça que é Cristo, como ele será eficaz?
será como um cego guiando outro cego. Quantos cegos desviam tantos cegos nos dias de hoje? Quantos cegos guiam outros cegos nos dias de hoje? Pasmem, igreja. Um cego guiando outro cego. Senhor, não nos permita ser cegos. Abre os nossos olhos, Senhor. Finalizando. Pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa. Eu quero finalizar com uma palavra. Versículo 27. Profetizando isso para a nossa vida. 1:27. A quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia! A minha oração para a vida de cada um de nós nessa noite será liberando sobre nós, sobre ti, porque eu me incluo nisso também, para que tenhamos o pleno conhecimento revelado através do Espírito Santo de Deus do que são as riquezas da glória do mistério de Deus revelados em Cristo Jesus. Se coloque de pé, por favor. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente agora, porque essa palavra é para todos nós. Aliás, eu vou chamar assim, porque essa palavra será liberada somente para aquele que deseja, aquele que anseia, para aquele que quer receber isso da parte de Cristo. E você que deseja receber a revelação das riquezas da glória do Senhor, eu te chamo, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu sou o primeiro a estar aqui, porque eu preciso disso na minha vida. E ao chegar aqui no altar, comece a adorar ao Senhor, comece a adorar a Ele, comece a exaltar a Ele, porque somente Ele é digno de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Eu libero, Senhor, sobre todo aquele que deseja receber a revelação, Senhor, das riquezas da sua glória, descritas na sua palavra, que estão em Cristo. Eu libero, Senhor, esta unção, este poder e esta palavra sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, os nossos entendimentos, os nossos pensamentos, as nossas visões, o nosso olfato, o nosso paladar,
os 5 sentidos em nossas vidas, Senhor, sejam transformados pelo poder do nome do Senhor Jesus. Sejam transformados pelo poder do nome do Senhor Jesus. E eu declaro ainda mais, Senhor. E eu declaro ainda mais, Senhor, que a partir de hoje o Teu Espírito governa o nosso Espírito, que governará sobre toda a nossa carne, sobre toda a nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Cordeiro possa receber o seu louvor, a sua adoração com pureza. Senhor, com entendimento, receba, Senhor, a adoração neste lugar que é somente para o Senhor. O Espírito Santo está liderando nessa noite um vinho novo sobre muitos olhos novos que estão sendo feitos novos nesta noite aqui neste lugar. Haverá um novo entendimento, haverá um novo modo de pensar, haverá um novo modo de viver, coisa que você tem buscado e anseiado há muito tempo por isso, mas não tem tido forças. Mas a partir de agora o Espírito te fortalecerá e te ajudará. Pai, eu libero, Senhor, sobre o teu povo um tempo de cumprimento profético. Tu fostes escolhido desde o ventre da sua mãe, Tiago. Por isso que o Espírito está acelerando muitas coisas nos últimos dias na sua vida, aonde muitos se espantarão com a velocidade que Deus está trabalhando em ti, para que através de ti, filho, o mundo conheça o Cristo que há em ti. E eu te abençoo com toda sabedoria, com toda a revelação da glória do Senhor, para que você continue recebendo e conhecendo a Cristo ainda mais, em nome de Jesus. Ele é contigo, Gu.
Não temas. Por muitas vezes você tem olhado e não tem visto nenhuma alternativa, nenhuma escape. Mas o Senhor é o teu escape. O Senhor é o teu socorro. O Senhor é a tua fortaleza. E Ele te conduzirá, filho, a lugares muito altos. Muito altos. No Senhor. Ele tem te treinado no pouco. Ele tem te treinado no pouco. Porque no pouco você, no pouco, quando a fidelidade for expressada no pouco, Ele acrescentará o muito sobre a sua vida. Eu preciso te dizer algo. O Espírito Santo anseia em derramar, em liberar algo tremendo para a sua vida em particular. Mas muitas vezes, preste atenção, a função do deserto na minha e na sua vida é para provar quem nós somos no Senhor. E quando o deserto é visto aos olhos naturais, quando o deserto chega na nossa vida, o deserto é um tempo de apreciação, aonde nesse tempo nós temos a oportunidade de sermos reprovados ou aprovados. E o Espírito me mostra que Ele anseia em derramar algo tremendo na vida de muitos aqui nesse lugar. Porém, no tempo da visitação do deserto, muitos de nós têm sido encontrados como reprovados do Senhor. Mas nessa noite, o Senhor fez novas todas as coisas. E haverá, preste atenção, e haverá um próximo tempo de visitação do Senhor. Haverá um próximo tempo de visitação do Senhor na sua vida, aonde você será provado. Preste atenção, igreja, aonde nós seremos provados para sermos aprovados no Senhor, para sermos aprovados pelo Senhor. E aí sim, o que Ele tem para a sua vida será liberado de forma abundante. Abundante. Em nome do Senhor Jesus. Então preste atenção a partir de hoje. Quando você sentir, quando você farejar uma luta, é o Senhor visitando a sua vida através da provação. Para te aprovar. Como filho maduro, como filha madura, para que Ele libere logo após isso, na sua vida, com todo o poder, com toda a autoridade do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Deus Pai, Deus Filho,
As bênçãos do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Sede em paz e que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.